Olá pessoal, bem-vindos de volta, aqui é o Guilherme. E nessa aula aqui a gente vai ver um pouco sobre estadimetria. Vamos aprender um pouco sobre os conceitos, o que é e para que serve estadimetria. E no final eu vou mostrar para vocês um exemplo de como se faz um cálculo estadimétrico. Bom, iniciando aqui, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o conceito de estadimetria. Esse conceito aqui a gente tem também na nossa apostila, então a estadimetria possibilita determinar a distância horizontal entre o instrumento e a mira através da relação entre as leituras dos fios estadimétricos e os valores constantes do instrumento. O importante aqui é o que? A estadimetria ela serve para a gente determinar a distância horizontal entre o instrumento, aqui no caso o instrumento vai ser o nível, e a mira vai ser a mira que a gente utiliza para fazer nivelamento. Então é possível determinar distâncias horizontais utilizando nível e mira através da relação entre as leituras dos fios estadimétricos que a gente vê no nível quando você vai fazer uma leitura. Quando você coloca o olho na ocular do nível, os fios estadimétricos que você vai enxergar são esses daqui. Então a gente tem aqui 4 fios que são os principais, né? O primeiro que eu vou passar para vocês aqui é o fio colimador, né? Que é esse único fio aqui que está na vertical, que seria representado por essa linha vermelha aí na vertical. Agora de cima para baixo a gente tem o fio superior, o fio nivelador, que é o fio médio, e o fio inferior, né, que é o outro fio estadimétrico. Então, de acordo com a leitura desses 3 fios na mira, eu consigo fazer a determinação da distância que a mira está do equipamento. Isso se chama estadimetria. O esquema da estadimetria é basicamente esse, né? Lembrando que isso aqui é o que eu enxergo quando eu estou olhando o equipamento, então eu estou olhando nesse sentido aqui, né? Estou olhando daqui para lá. Os fios estadimétricos estão sendo representados aqui por A, esse aqui é o fio superior, aqui é o fio médio e o Bzinho minúsculo aqui é o fio inferior do equipamento. Então a gente tem o F representando o foco da objetiva, né, o foco da nossa lente, onde a imagem se inicia. O D minúsculo aí está representando a distância entre o plano dos fios, que é o local onde existem esses fios lá no equipamento, e aonde se dá o foco da lente, né, o foco da objetiva. Essa distância AB, aqui a distância de A até B, é a distância vertical entre os fios estadimétricos. Essa distância aqui ela é fixa. E a gente tem a distância Dzão H, é a distância horizontal entre o aparelho e a mira. O DH é o que a gente quer determinar através da estadimetria, né? Então eu vou fazer essa leitura na mira, então a mira aqui está representada aqui na direita. Eu faço a leitura, qual é a leitura no fio superior, qual é a leitura no fio médio e a leitura no fio inferior. E aí a partir dos cálculos que vocês vão ver daqui a pouco, você consegue determinar o DH aqui embaixo. Então a gente tem aqui a distância AB maiúsculo, né, que é a distância entre o A maiúsculo e o B maiúsculo aqui embaixo. Isso aqui vai ser representado pelo número gerador, que a gente vai chamar aqui de S. Então o S ele vai ser a diferença da leitura sobre a mira entre os fios superior e o fio inferior. Então o S vai ser a diferença entre essas duas leituras. Eu vou fazer a leitura do fio superior, a leitura do fio inferior e vou diminuir um do outro para eu saber exatamente essa diferença. Isso a gente vai usar lá na fórmula como S. Então o funcionamento da estadimetria ele funciona com semelhança de triângulos. A gente tem aqui 2 triângulos semelhantes. A gente tem esse triângulo azul, que é um triângulo maior, e ele é semelhante geometricamente a esse triângulo vermelho, que é um triângulo menor. O triângulo vermelho, ele é um triângulo fixo, ele não vai mudar a geometria dele. Então a geometria desse triângulo aqui nunca vai ser alterada, porque isso aqui está ocorrendo dentro do equipamento. Agora o triângulo azul, quanto mais longe a mira estiver do equipamento, maior ele vai se tornar, né? Se a mira estivesse mais longe, ele seria projetado para cá, né? Ele seria maior. Mas a relação entre eles, os ângulos deles, são sempre os mesmos, né? Não importa aonde a mira esteja. Então, para a gente dar uma limpada nesse desenho aqui, vou remover tudo e vou manter só os triângulos para a gente continuar trabalhando aqui. E aí, de novo, a gente tem aqui o Dzinho minúsculo, que é a distância entre o foco da objetiva e o plano onde a gente tem os fios.
e o DH maiúsculo, que é a distância entre o foco e de fato aqui o final, onde seria a mira. Aí eu inseri novamente aqui os valores de F, do vértice F, o A minúsculo, B minúsculo, A maiúsculo e B maiúsculo. A fórmula da estadimetria ela se baseia nessa relação aqui, que o Dzão H, ou seja, a distância horizontal real entre o equipamento e a mira, sobre o Dzinho, está para o Azão Bzão dividido pelo Azinho Bzinho. Então, com base nessa relação aí, a gente pode começar a dissolver um pouco essa fórmula aí para a gente deixar ela da forma que a gente precisa. A gente sabe que o Azão Bzão é essa distância aqui, ela é igual ao S, que é o número gerador que a gente viu no slide anterior, e o S é formado pelo fio superior menos o fio inferior. Então, eu vou fazer a leitura do fio superior, fazer a leitura do fio inferior, diminuir um do outro, e aí eu vou ter o valor de S, que vai representar o Azão Bzão. O AB minúsculo vai ser igual ao S minúsculo. Esse S minúsculo aqui ele não vai ser alterado, ele é um valor constante. E o valor constante que a gente utiliza é esse valor de C. Então existe uma relação entre o D minúsculo e o S minúsculo, que é essa distância aqui entre o AB minúsculo. Então a relação entre esses dois valores aqui a gente vai tratar como C. O valor de C, na maioria dos equipamentos e também em todos os exemplos que a gente vai usar aqui na disciplina, ele vai ser igual a 100. Então, praticamente todos os equipamentos utilizam o valor de 100 para essa constante C aqui. No final, a gente vai ter essa fórmula aqui. O DH, ou seja, essa distância, vai ser igual ao C, que é geralmente o valor de 100, multiplicado pelo S, que é a diferença entre as leituras superior e inferior. Então, simplesmente fazendo as leituras do fio superior e o fio inferior e aplicando essa fórmula aqui, a gente consegue descobrir a distância entre o equipamento e a mira. Sendo que o DH aqui é a distância horizontal, o C é o valor constante que eu citei, que é na maioria dos casos igual a 100, mas é sempre bom checar no manual de instruções do equipamento para ver qual que é o valor de C para cada equipamento para aplicar nessa fórmula aqui. E aí o valor de S é o número gerador, que é o fio superior menos o fio inferior. Essa fórmula aqui ela considera que você esteja usando um nível. Como vocês sabem, o nível ele não bascula na vertical, ele só se movimenta na horizontal, então a gente não está considerando aqui o ângulo vertical. Se a gente for considerar visadas inclinadas, fazer estadimetria com visadas inclinadas, o cálculo vai ficar um pouquinho mais complexo, porque a gente vai ter que considerar o ângulo zenital, que é esse ângulo aqui. O cálculo que a gente viu no slide anterior seria o DH é igual a C vezes S, e aí para a gente fazer visadas inclinadas, o cálculo vai virar esse aqui, que é o DH, C vezes S, vezes o seno do ângulo zenital ao quadrado. Então foi adicionado esse valor aqui na fórmula para a gente poder considerar o ângulo zenital no cálculo do DH. Lembrando, né, que se a gente estiver usando o nível, a gente vai usar essa fórmula de cima porque a gente sabe que o nível está mirando a 90 graus na mira. E se a gente for usar um teodolito, a gente vai usar essa fórmula aqui de baixo porque a gente consegue saber aí o ângulo zenital do teodolito. Bom, vamos fazer um exemplo aqui de como é feito o cálculo da estadimetria. A gente vai usar como exemplo esses valores aqui, que são os mesmos valores que vocês têm no exemplo da apostila. Então, digamos que a gente foi para campo com um teodolito e fez essas leituras aqui e voltou para o escritório com esses valores. A gente tem o ângulo zenital lido no teodolito de 91 graus, 19 minutos e 40 segundos. O fio superior 1,279, fio inferior 1,185 e o C do equipamento que eu estava usando era igual a 100. Agora, a partir desses valores, a gente precisa descobrir quanto que é o DH entre o equipamento e a mira. Aplicando aquela fórmula que a gente viu já no slide anterior, DH igual a C vezes S vezes o seno do ângulo zenital ao quadrado, ela vai ficar dessa forma aqui. A gente tem o C valendo 100, o S é o fio superior menos o fio inferior, e o último valor aqui a gente tem o seno de 91, 19, 40, entre parênteses elevado ao quadrado.
O parênteses aqui é importante porque você tem que primeiro tirar o seno para depois elevar esse resultado ao quadrado. Se você elevar esse ângulo aqui ao quadrado antes de tirar o seno, o valor vai dar diferente. Jogando isso aqui na calculadora de vocês aí, tem que dar esse valor de 9,395 metros. Beleza? Então o cálculo da estadimetria ele é bem simples. A estadimetria ela vai ser utilizada no próximo assunto que a gente vai trabalhar aqui, que é a taquiometria. Então depois de ver esse vídeo aqui, já aproveita e já veja um vídeo da taquiometria, que é a continuação desse assunto aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Qualquer dúvida, a gente está disponível aí nos e-mails, tanto eu quanto os outros professores. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.